Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Nosso podcast de número 22, tá passando rápido, né? E igual comentei ali mais cedo, isso aqui pra mim é uma terapia. Eu fico doido pra chegar terça-feira pra poder fazer aqui ao vivo o podcast e depois ao final ainda comer uma pizza maravilhosa. E hoje eu convidei, pegando o clima aí de convidar mulheres para o podcast, Podpaiva, né? Muita gente estava comentando, estava sentindo falta do público feminino aqui como convidada. A primeira foi a Camila. Semana passada tivemos a Lorena, advogada. E eu gostei tanto que eu empolguei e convidei mais uma advogada. Como a Lorena é uma advogada veterana, que inclusive, né, faz um papel brilhante aí no Tribunal do Júri, eu decidi então convidar uma jovem advogada que eu admiro muito, tenho respeito, né, carinho pelo Instagram dela, mas a gente se conhece mais pelas redes sociais, mas que eu sempre faço daqueles aviãozinhos assim, as curtidinhas e o aviãozinho, porque eu indico ela como perfil assim de uma advogada, como que a advogada tem que comportar na rede social, né? Principalmente a jovem advogada, porque aqui no escritório tem muitas mulheres, e eu sempre dou dicas, né, de advocacia, certo? Porque nós vamos ter que falar sobre isso aqui, sobre direito, sobre OAB e sobre o mercado da advocacia. Então eu dou muita dica aqui sobre perfil de advogada iniciante. O seu perfil é uma referência. Então eu trouxe aqui hoje a Letícia Alves, advogada, uma jovem advogada, com muito conhecimento, tá? Muito conhecimento prático, pelo que eu sei, de onde já trabalhou e vem trabalhando e adquirindo também, inclusive fazendo mestrado de muito conhecimento teórico. Então, gostaria de desejar uma boa noite, agradecer, né, ter aceito o convite, estar disponibilizando seu tempo aqui, com todo o seu carisma, né? Então, seja bem-vinda, doutora Letícia Alves, advogada criminalista. Obrigada. É pra lá agora, né? A pessoa, é iniciante. Não, mas fica à vontade, tá? Pode olhar pra mim, um bate-papo aqui. E quando você tiver que falar uma coisa bem persuasiva assim, desde já mando, né? Não conheço, mas mando um abraço pra sua mãe, pessoal da sua família aí. Aí você fala algo voltado pra cá, mas entre a gente vai batendo um papo aqui, tá bom? É isso aqui mesmo, papo reto. Vamos só deixar registrado, né? A minha felicidade, satisfação de poder fazer parte. Como eu te disse, acho muito importante a gente poder ter esse tipo de bate-papo, especialmente no meu caso, né? Por ser uma jovem advogada, acredito que eu vou trazer pontos aqui que muita gente espera e que muita gente não vê, porque a gente está acostumada a ver pessoas que já estão bem lá na frente da advocacia contando a sua história, né? E eu, assim, não tô naquele inicinho de tudo, mas também não tô lá na frente, tô caminhando. E acredito que muitas pessoas querem saber como que funciona essa caminhada e como que é a perspectiva de quem tá nesse início, que é totalmente diferente de quem já tá lá na frente. Isso aí. E tudo é relevante, Letícia, porque a gente, igual você falou, contar histórias só de pessoas que já estão lá na frente, fica difícil para quem está iniciando ter uma referência, né? E no seu caso, você já iniciou, provavelmente já errou, mas já pode trazer isso aí como experiência para que outras pessoas não possam vir errar, né? Tanto na esfera acadêmica, como também no mercado de trabalho da advocacia criminal, tá? Por que eu gosto do perfil da Letícia? Vocês devem estar perguntando, mas por que o Glauber convidou ela? Primeiro que aqui o Podpaiva, ele é um espaço democrático. Segundo, que abre portas para jovens advogados. E mais que isso, abre portas para jovens advogados e advogadas, né? Então é muito legal isso. E eu gosto do perfil dela, porque Letícia, ela tem um conhecimento legal para estar fazendo mestrado na PUC, mas não só por isso. Do jeito que ela transmite a informação, por ter uma oratória muito boa e por realmente atuar em casos. E, apesar de ser muito bonita, tá? Fica aqui meu elogio. Ela não tem essa vaidade de preocupar só com aparência. Ou seja, só em querer engajamento na rede social, preocupar talvez com o lifestyle. Ela tem o lifestyle dela, que eu acho muito legal, mas ela preocupa também em transmitir conhecimento, né? Então é por isso que eu decidi trazer a Letícia aqui. Eu entendo hoje o perfil dela como uma jovem advogada, um perfil referência para que você, advogada, estagiária, estudante de direito, possa seguir, né, e possa ter como modelo. Porque eu não posso dar muita dica de como ser um perfil de advogada. Eu sempre dou de advogado. Mas eu entendo que o perfil, inclusive o jeito dela de viver, de se comportar, de sair, a gente encontra em festa, né, de vez em quando, é muito parecido com o meu. Então pode ser por isso que tenha me despertado também e poder indicar, né, com bastante clareza aqui, certeza que o perfil dela é um perfil de referência nacional no âmbito da advogada criminalista, tá?
Então fica aqui também meu elogio do perfil que você tem no Instagram e mais no seu estilo de vida. Então conta pra gente, né? Eu tenho curiosidade em saber, que a gente sempre começa assim com os convidados e as convidadas. Como que foi a sua trajetória, desde que você se recorda, né, em questão aí de ensino médio, talvez de infância, juventude, que decidiu voltar para a área do direito? Bom, eu sempre fui uma criança muito certinha, na linha, né? Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E eram sempre os dois, entre aspas, contra mim. Porque eles têm uma personalidade muito parecida. Aquela coisa mais good vibes, mais de boa com a vida. Eu sempre fui mais regrada. Então ali eu já percebia que tinha algo, né, muito pelo certo. E durante a escola, eu fui atleta de natação por 10 anos, então tinha uma disciplina, aprendi a ter disciplina, aprendi a ter responsabilidade, compromisso. Entrei na faculdade de Direito porque ninguém tinha dúvidas que eu ia para esse lado, né? Mais jurídico. Matemática, para mim, não Uma funciona. dúvida. Paulinho, só abaixa a temperatura aqui, tá? Para deixar mais frio. Só uma dúvida. Já tinha alguém na sua família... Ninguém. No direito, comigo também foi bem parecido. No direito, Ninguém. Família, parte de mãe, a maioria professores, né? Parte de pai, engenheiro, música, mas agora, no direito, ninguém. E decidiu também fazer direito para fugir das exatas que você odeia, né? Nossa. Eu também, comigo foi assim. Né, eu tive uma experiência amarga ali com a matemática no ensino médio, passei, né? Daquele jeito, empurrando com a barriga, né? Empurrando, porque era atleta, então perdi a aula de função, aí já era. Aí o negócio desandou. Mas, assim, a gente acha que vai fugir da matemática, não foge, né? A gente tem que calcular a pena, fazer um... Principalmente a execução penal, né? Penal. Mas, enfim, então, entrei na faculdade de Direito, não tinha dúvidas, nunca nem... Até pensei em fazer psicologia, né? Mas fui pro Direito. Eu também pensei. Acho que casa muito, né? Isso. Psicologia com Direito, sempre... As matérias, inclusive, quando, né, você já é graduado no Direito ou na Psicologia, você pode eliminar muita matéria, né? Elimina muita matéria, muita coisa. Né? Na minha faculdade, eu tive a matéria de Psicologia Jurídica, mas assim, foi, né? Não, você viu que eu até mencionei aqui, até mandar um abraço, não sei se algum dia ele vem assistir nosso podcast aqui, o professor Marcelo Galupo, né? Porque... vai assistir. Eu tenho ele lá no grupo da PUC, eu vou mandar pra ele. Mandar um abraço, ele foi meu professor na UNA em 2006. Daqui a pouco faz 20 anos que ele me deu aula. Mas por quê? Você tocou nesse ponto aí de psicologia, e eu sempre gostei de viajar nas ideias. Então eu viajava tanto na psicologia quanto na filosofia também, entendeu? Então eu tinha um pouquinho de vocação, eu decidi fazer direito. Mas contei pra gente a sua, né? A sua vocação, quanto que no ensino médio você decidiu ingressar na faculdade de Direito? Então ali eu ainda era atleta, né? Nessa época de ensino médio. Aí foi chegando o terceiro ano, a época de decidir. Como eu te falei, não tinha dúvidas, direito, né? A minha cara é o direito. E eu sempre adorei série policial, Law and Order, assisti o dia inteiro, né? Quando eu não estava treinando, eu não estava estudando, estava assistindo essas coisas de investigação. Então eu entrei no curso de Direito pensando em ser delegada. Eu lembro que o primeiro dia de aula da matéria de Direito Penal, o professor perguntou, o que você está fazendo aqui? Quero ser delegada. Mas aí o tempo foi passando, eu fui conhecendo as outras matérias, né? Acredito que a gente não pode fechar portas. Então, por mais que eu tinha essa ideia do criminal na mente, eu estava ali para aprender de tudo. Eu gosto de fazer aqui uma linha do tempo, né? Você entrou na faculdade com quantos anos? 17 ou 18? Entrei com 18. 18, né? 18. Hoje você tá com 20? Hoje eu tô com 27. 27. Parece menos, né? Isso é um trauma na minha vida. Parece ter. Você acredita que quando eu formei também, com 23, 24 anos, eu não tinha barba? Eu deixei minha barba crescer, me aparentar ser mais velho, porque as pessoas não davam credibilidade, né? Olhava pra mim, me chamava de primeira coisa, que eu sou baixinho. Então me chamava de Glaubinho, eu tenho 1,67. E depois eu olhava meu rosto muito lisinho ali, eu falei, quer saber, vou deixar a barba crescer. Depois disso, nunca mais eu fiz a barba. E hoje em dia, se eu fizer a barba, parece que eu tô pelado, entendeu? Parece, eu gosto de barba. Eu fiz isso com óculos. Então você usa o óculos pra transmitir eu mais... um grauzinho ali, porque quando eu fui fazer a consulta no oftalmologista, eu inventei que não estava enxergando, porque, poxa, usar um óculos sem grau... Sem grau é estranho, né? É estranho. Então colocou um grauzinho ali, mas como a gente mexe muito no computador, coloca aquela lente... Acaba cansada, né? Coloca tem um negocinho azul nela hoje em dia, não é? Pra consegui descansar aproveitar pra alguma coisa, mas meu objetivo mesmo com o óculos é parecer mais velha. E o look também, né? O look também. Tem que ter. Gente... estagiária, eu sempre usei salto alto.
Primeiro porque, como eu te disse, eu fui atleta de natação e eu andava com o uniforme do clube, mais assim, cabelo amarrado, unha sem estar feita, aquela coisa mais desleixada. Mas porque o esporte pedia isso. Aham. Né? Não pedia que eu estivesse arrumada. Quando eu parei de nadar, eu sempre fui muito vaidosa. Eu gosto de cuidar do cabelo, pele, essas Unha, coisas. Então eu falei tudo, assim, né? eu vou andar bem Na arrumada. linha. E Vou anda, andar na né? linha. Então, desde estagiário, eu vi o pessoal de sapatilha, eu vou andar de salto. Então tem muita gente que tá perguntando ali, tá, mas o Glauber elogiou ela, falou super bem, mas qual que é o Instagram? Como tá seu Instagram lá hoje em dia? Tá como Letícia Criminalista? Letícia Criminalista. Tá vendo que eu decoro bem? Então, gente, ó, @, tá? Letícia Criminalista. Aí vocês vão ver lá, tá? A aparência, o conhecimento, o conteúdo informativo, o lifestyle, o cachorrinho, né? Como o cachorrinho o chama? Tommy. Tommy? Tommy. Tommy. Vai ver o Tommy lá. Tommy é muito Isso é importante. Vamos falar isso aqui pra frente. Então, quando você ingressou na graduação de Direito, a vocação era delegado de polícia. Era delegado Civil de polícia. ou federal? Ou qualquer um? Eu não tinha muita noção, Porque- né? O que a civil faz? O que a militar, Entendi. Também não tinha, federal, só que meu não pai falava assim, tinha. você vai ser delegado. Meu pai me exigiu isso, sabe? Comigo não tinha escolha, não. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas depois acabou que eu ingressei pro lado da Mudou o advocacia. caminho, né? Mas e aí? Aí você entrou lá querendo ser delegada. Quero ser delegada. Se vai ser federal, civil, não importa. Quero ser delegada. Mas aí comecei a fazer estágio, fui fazer estágio no escritório, né? Especializado na área criminal. E comecei a ter muito contato em delegacias, né? Como estagiário de advogado, Em mas qual período você tava? eu tava no... Acho que isso foi no 7º. No 7º. Já tinha carteirinha da UAB? Você chegou a ter carteirinha da UAB? De Tive azulzinha? carteirinha- Teve, né? Tive. Né? Acho que na minha época era cinza. Era Já cinza? cinza. Eu não tive, Tipo acredito. preto e branco, cinza. Não Ah, teve? eu acho que era azul, né? Não, era cinza? Não, a minha é cinza. Cinza, era né? cinza, era cinza. Então, eu comecei a ir muito em delegacias e ver o que é o trabalho do delegado. Eu estava acostumado com aquilo que eu via nas séries, né? Sobe morro, aquela coisa empolgante. Eu vi que não era aquilo, né? E assim, nada contra o serviço de delegado, não é isso. É questão de perfil. E era uma vocação mais voltada para a estabilidade que ter o concurso público? Ou era mais a carreira mesmo do delegado que você imaginava na sua cabeça? A carreira do delegado. Do delegado. Né? Eu nunca tive esse perfil concurseiro. Uhum. Né? Porque eu gosto de liberdade. Para Entendi. mim, o concurso, né, me tira uma certa liberdade geográfica, tempo, mas enfim, isso é papo. Limitação, né? Me dá umas limitações, mas assim, não fecha portas, né? Certo. Vamos ver. Mas, então eu achava que era emocionante a vida de delegado. Aí eu comecei a perceber, tá, mas o que eu gosto nessa história de crime com delegado, que não sei o quê? Esse lado defesa meu começou a falar muito alto. Aí eu falei, poxa, mas se eu for delegado, o cara senta aqui, dependendo da situação, eu não vou querer indiciar, eu não vou Ratificar o querer- flagrante, eu né? ratificar o flagrante, eu vou entender o porquê que ele estava fazendo aquilo naquela hora. Aí eu falei, então, tem que ser advogada, né? Não tem como ser delegada. E você ficou meio assim também com o tanto que, né? Tem que fazer um comentário que é falida a Polícia Civil em Nossa. Minas Gerais, as delegacias principalmente, né? Principalmente. Principalmente. Eu percebi sabe? isso porque eu fiz estágio de graduação no Tribunal de Justiça e era tudo lindo. Lindo, maravilhoso. É igual a Polícia Federal também, mas Polícia infeliz Federal é outro local. né, na Raja ali, ó, é outra É. coisa. Agora a Polícia A Civil é Polícia precário. Civil é né? precário. Tem que mudar precário. muita coisa, inclusive, assim, todas as vezes que vocês fazem, né? Alguma greve, alguma coisa assim. Eu dou valor porque o policial, principalmente igual eu comentei com você, o escrivão, a escrivã, o tanto que o pessoal ali rala e não é valorizado às vezes, você entendeu? Não é. E eu sempre fiquei chocada com o fato de não ter estagiário. Uhum, não O tem. escrivão fica se matando, fazendo coisa que o estagiário poderia estar fazendo e vice-versa. E eu senti essa precariedade quando eu fui fazer um plantão de um professor meu. Ele, delegado da Polícia Civil, ficava ali na flagrante, na Ceflam. Da Pouso Alegre, a primeira que teve, da Pouso Alegre, né? Aí eu falei assim, nossa, deixa eu fazer um plantão com você, porque quero virar à noite, quero ver como é que chegam as ocorrências e tal. Ele deixou, eu cheguei lá, sabe, a estrutura não tá... Assim, dentro do possível, né, também não era a pior coisa do mundo, Não. mas eu esperava algo como a Polícia Federal, como os prédios do Tribunal de Justiça, e não era, e eu fiquei, assim, chateada com aquilo, porque eu não acho que eles merecem. Né? Eu sei que não é por uma questão de merecimento, mas eu acho que o trabalho deveria ser mais bem reconhecido. E valorizado, E né? valorizado. Ter reconhecimento e valorização Porque, também, querendo né? ou não, tudo começa ali. Justamente. O registro da ocorrência, acontece um flagrante, é para a delegacia civil que eles vão, né? Dependendo da natureza do crime. A maioria dos casos, né? A maioria dos casos. Teve abordagem policial, condução, delegacia. É isso? Até identificar um crime federal, não sei o quê, primeiro passou ali, Passou ali. né? Então, comecei a ver como que era o trabalho, falei, isso aqui não é para mim. E eu tinha muita admiração por esse meu professor, que foi meu chefe, e por excelente profissional, né? Nota
10 em 10. E eu olhava para ele e falava assim, eu quero ser que nem ele. Né? Então, comecei a ser esse lado advogado, porque ele é muito advogado. Ele, assim, não tem outra coisa para ele ser no mundo a não ser advogado. Sabe aquela pessoa que vira à noite, deixa de fazer o que tiver que fazer para poder defender um cliente? Eu vi isso nele e me identifiquei com isso. E isso foi com quem você fez estágio no escritório, né? Lá na delegacia foi apenas um plantão? Foi só um dia de plantão que eu acompanhei. Plantão, né? Então, no estágio, Felipe Machado, né? Esse? Tem que mandar um abraço pra ele. Felipe é meu amigo de balada. A gente, até que na advocacia, nós nunca fizemos parceria de trabalho. Mas sempre que a gente sai, encontra um com o outro, a gente fica lembrando, né? Eu e o Felipe, a gente saía. Eu, por exemplo, eu tinha 20 anos de idade, sabe? Então, mandar um abraço pro Felipe Machado, que é referência no penal econômico, né? É isso mesmo. Então, como ele era meu professor, então já me influenciava de uma certa forma, né? Minhas aulas de penal, processo penal eram com ele. Aí fui estagiária no escritório dele, virei advogada no escritório dele. Então, né, tive poucas experiências de estágio, porque eu fiz um no Tribunal de Justiça, depois eu fui pro escritório dele. Então, a área criminal, pô, você tá no escritório especializado na área criminal, eu queria trabalhar na área criminal, pra que eu ia sair de lá? Justamente. Né? Então você aprendeu a ter um contato com a advocacia e um amor pela liberdade dentro do escritório. Dentro do escritório. Então não foi a faculdade que despertou isso em você, né? Não foi, principalmente porque eu estudei numa faculdade voltada para o cenário empresarial, né, que é o IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais. Então, assim, eu não conheço uma pessoa que saiu de lá advogando na área criminal. Especialmente da minha turma, né? Que é o pessoal que eu conheço. Que já ingressa pensando, né? Exatamente. Que depois já vai atuar nessa área, né? É empresa, é tributário, nada no penal. Então, o que eu vivi do criminal foi no escritório, né? Em sua maior parte no escritório. No tribunal, eu cheguei a trabalhar na área criminal também, que era no projeto Novos Rumos. Certo. Só que a gente lidava mais na área da execução penal, das APACs. Eu fazia índice de reincidência das APACs, né? Fazia esses cálculos. Recebia cartinha dos presos, fazia o trâmite. Lorena teve aqui, tem 15 anos que a Lorena é advogada, foi minha última convidada. E ela começou o estágio dela na APAC quando iniciou a APAC de Santa Luzia. Então, o primeiro contato da Lorena, né? Só fazendo um elo aqui de convidadas, ela iniciou e pegou amor pelo direito, principalmente vendo tanto de sofrimento na execução penal, né? Tanta coisa errada. Foi aí que ela despertou e falou, não, eu quero, é isso mesmo, é a minha vida. Então ela fez estágio na primeira APAC que teve, que hoje em dia a APAC é referência nacional, na APAC de Santa Luzia. Santa Luzia. Isso há muitos anos atrás. Né? Eu cheguei a visitar lá numa... Nem sei se pode dizer que é excursão, né? Acho que eu nem gosto desse nome pra essa situação. Parece mais coisa de ensino médio, né? De ensino médio, pô, vou fazer uma excursão pra uma unidade prisional. Não é pra divertir, não é... É algo triste, é algo que você entra lá, você vê a realidade. E na APAC é mais tranquilo, né? Quando você vai num presídio, uma unidade prisional, uma penitenciária, alquimia, essas coisas, o choque é outro. Mas, assim, é muito triste. Mas... Então, vamos lá, Letícia, já pegando aqui alguns ganchos, né, do que você está falando aí, porque eu sou assim, você vai falando, já vou pensando aqui, fica tudo na minha cabeça, igual eu falo. Aqui eu aprendo muita coisa. Então, você entende, né, que para o jovem advogado, o estagiário, o estudante... É importante fazer o estágio no escritório de advocacia? Para quem almeja ser advogado ou advogada, você acha que é interessante fazer o estágio? Com certeza, com certeza. Eu recebo muitas perguntas, né, de pessoas que estão nessa fase, às vezes no primeiro período, às vezes no sexto, sétimo, enfim, perguntando, o que eu faço? Eu vou para um órgão público, eu vou para um escritório? O que eu acho mais adequado? Você passar pelo máximo de lugares possíveis para você ver como funciona, porque são dois lados da moeda. Um dia você está atrás do balcão pelo Tribunal de Justiça, no outro dia você está no escritório. A atuação é diferente. Muito embora, né, estejamos todos ali em prol de uma coisa só, que é dar sequência num processo. Operando o direito. Operando o direito, são lados diferentes. E eu acho... Isso muito interessante. Beleza, você quer ser advogado, então eu tenho que fazer estágio no escritório de advocacia. Mas se você já passou pelo outro lado, quando você for advogado, você entende como que lá pensa. Né? E foi muito isso que eu fiz quando eu decidi fazer estágio de pós-graduação no Ministério Público. Gente, eu sou defesa na veia, eu durei 3 meses lá. É igual quando as pessoas me perguntam sobre doutrina, tá? Eu vou dar uma dica aqui, que eu sempre dou, você vai talvez concordar comigo. Eu entendo que o principal é estudar o quê? Um auri.
que é bem basicão, advocacia, tá. Mas depois tem que estudar um NUT da vida Com pra entender certeza. como que é o outro lado. E os juízes adoram o NUT. Né? É por isso. Então, pra você entender como que é o seu adversário, o seu expert, pensa. Exatamente. Então, primeiro você estuda um NUT, depois você pega, primeiro um Auri, depois um NUT. Aí depois pra ver qual vai pesar, mais um Renato Brasileiro da vida. Não é isso? são os três. É isso que tá vendo? Eu Mas, só vou pelos 3 ali. O resto é só quando eu quero só falar algo a mais. a mais, que é bem específico, pega não é um isso? Marcelli, pega Isso. um... Um Badaró, né? Um Zacarias. Você quer advogar, você vai estudar O basicão, o basicão, o no Auri, o lado de lá pensa. o lado de lá pensa, e e o o outro, meio termo. o que é o meio termo. Eu penso assim também, tá bem legal? Nós fazemos mais ou menos a mesma coisa, né? É. Mas e aí, fala com a gente essas dicas, então, de estágio. Como que é? O que se dá de dica pra pessoa iniciar o estágio? O que ela deve procurar primeiro, em qual período que é essencial para quem está na graduação a fazer um estágio. Que, igual você falou, tem gente que fica pedindo estágio no primeiro período. Eu entendo que a pessoa não vai aproveitar nada, porque ela não despertou ainda a vocação, a qualidade que ela tem. Né? Então, assim, o que você acha que é o ideal e como que deve ser essa procura de estágio, em qual período deve ser feito isso daí? Bom, eu penso assim, se você está ali nos primeiros períodos, talvez seja mais interessante você tentar estágio em órgão público. Por quê? Você vai ser contratado, né? Se você fizer a prova e passar, independente se você sabe mais ou sabe menos, você vai ser contratado e vai ter pelo menos 2 anos garantidos ali, né? Então você vai aprender muito ali. Errando, quebrando a cara, mas você tem seu supervisor que vai te ensinar aos poucos, que é diferente de um escritório. Acho muito difícil um escritório contratar alguém que está no primeiro período. É. Por quê? Porque essa pessoa não tem nada a acrescentar para o escritório naquele momento. E é raro você ver um escritório que quer dar oportunidade para ensinar aquela pessoa. Não. Muito fechado, né? Muito fechado. A gente quer fazer o negócio funcionar. Se você contratar alguém do primeiro período, segundo, terceiro ali, bem no início, a pessoa não viu as matérias, né, direito ainda. Talvez não tenha visto nem direito penal, por exemplo. Tem faculdades que começam um pouco mais tarde. Tem faculdade no terceiro período, né? Então, se você está no início, acredito que nos órgãos públicos seja mais fácil, um caminho mais bacana para você aprender bastante. Se você já sabe qual área você quer atuar, quando você formar, ali pelo 5º, 6º, 7º, a partir do 7º que a gente pode pegar a carteirinha de estagiário, procura um escritório da área que você quer trabalhar. Né? Direito civil, você tem em qualquer escritório. Fácil. É fácil achar um estágio, né? Ainda mais escritório de massa, né? Escritório de massa você vai ter. Consumidor, você vai ter. Que pode ser substituído aí pelo chat GPT daqui a pouco, né? Tomara que não, né? Vai dar oportunidade aos estudantes, né? Não, mas continuar do jeito que tá aí, fica esperto com o chat GPT, né? Então você vai aprender a usar o chat GPT. É isso aí, pra aprender esse contrato. Chega no escritório e fala, eu domino o chat GPT. Pelo menos operar. Você domina Excel? Agora já mudou, né? Eu já tô procurando gente aí que domina o chat GPT. Você vê a oportunidade de estágio aqui no meu escritório, hein? Diferencial do diferencial, né? GPT. Pois e é. Aí? Mas, então, se você já sabe para qual área você quer, procura um escritório nessa área. Aqui em vou falar por Belo Horizonte, né? Que é onde eu atuo, onde que eu tenho um conhecimento um pouco maior. São raros os escritórios que atuam só na área criminal. Até porque é muito difícil. Né? Geralmente você tem escritórios que tem um advogado para cada área. Eu tive muita sorte de trabalhar no escritório do Felipe, que lá era só criminal. Então eu só via criminal. E ele me colocava para fazer de tudo. Né? Só não falava que eu era advogada, mas eu tudo que podia fazer eu fazia. Colocava então, à frente das coisas, né? Eu não ficava só por conta de buscar o cafezinho, buscava também. Tá certo, tem que fazer de tudo. Quando você entra pro time, você fala assim, igual hoje em dia, né, eu falo somar. Mas agora eu já nem uso mais a palavra somar, talvez multiplicar, né? É pegar o que o escritório já vem fazendo de melhor e multiplicar para que venha fazer melhor ainda, né? Exatamente. Então, sempre quando você vai buscar alguma coisa, eu entendo que tem que ser uma mão dupla, uma mão de via dupla, né? Tem que ser mútuo. Se você quer aprender com alguém que tem experiência, entregue o que você tem de melhor. Né? E talvez o melhor, né, pode ser alguma coisa que não seja da advocacia, mas se você tem aptidão para aquilo, entregue aquilo para o escritório também, que você vai ter uma oportunidade. Isso é muito importante. Exatamente. Né? E se o escritório ganha, todo mundo ganha. Isso aí. Né? A lógica é essa. E uma coisa que ele me falou uma vez que eu nunca esqueci: Neymar não ganha jogo sozinho. Né? Então você precisa de pessoas com características diferentes, qualidades diferentes, dominações diferentes. Muito embora a gente tenha que saber de tudo, né? A gente precisa compartilhar esses esforços para todo mundo crescer. E pelo menos um escritório de qualidade, eu acredito que pense dessa forma. E até pensamento jovem, né? Do jeito que é a modernidade, a informática, a tecnologia hoje em dia. Às vezes você acha que sabe tudo, por exemplo, eu tô aqui no meu escritório, já tenho 12 anos, mas às vezes eu não sei coisa que um jovem
estagiário ou estagiária, um advogado, pode trazer, acrescentar, que venha melhorar muito o meu escritório, né? Então isso é importante mesmo. Com certeza. E onde que eu vejo isso acontecer com mais frequência? Na questão da experiência de vida. Porque, como a gente estava conversando mais cedo, a advocacia é muito, muito para além do direito. O direito é o básico do básico que você precisa saber. E também não precisa saber tudo, não. Você pode consultar a legislação, tudo ali, né? Você precisa saber o básico. Mas agora, às vezes eu estou fazendo uma peça que me vem uma ideia na cabeça que é uma tese que vai salvar a pele do cliente, Detalhe, mas por né? uma experiência de vida que eu Hoje tive. tá muito comum falar o mindset, O né? mindset. Né? Minha tia que fala isso, Ó, se você quer ser advogado, você tem que ter um mindset defensivo. Isso aí. É tudo que você vê. Você tá vendo um filme, você tem que começar a pensar, não, mas e se a defesa fosse assim? Sempre pensar como defesa. Você tem que acostumar o seu cérebro a pensar no modo defensivo. No modo defensivo. Né? Acho que... E nunca comemorar algo que seja contra a liberdade, né? Exatamente. Eu não faço isso, entendeu? Eu acho isso, assim, muito errado. Eu não gosto de comemorar. Quando acontecer algo com um advogado ou com uma advogada, tá? Mesmo que eu não tenha tanto contato, eu não comemoro o azar do outro. E sempre quando é algo voltado contra a liberdade, a democracia, a expressão, eu nunca comemoro aquilo, porque um dia aquilo ali pode voltar contra, né? Eu que tô trabalhando nessa área. Então, assim, eu jamais comemoro isso, sabe? Então, eu sempre dou contra e vou lutar. E se eu tiver que apoiar a mesma pessoa que não seja meu amigo, eu tenho condição de apoiar também, sabe? Eu sou assim. Não, mas entendeu? esse aqui é o caminho. Acho que, assim, o mal, ele volta. Ele volta. Então comemorar a coisa que é contra a sua profissão, eu jamais faço. É honrar mesmo a classe, né? É falar, eu sou advogado e eu honro minha classe, entendeu? E é apoiar, porque você vai ver pessoas errando feio. Eu erro. Se todo mundo virar as costas pra essa pessoa, ela não tem nada a perder. Justamente. E não tem nada mais perigoso do que uma pessoa que não tem nada a perder. Eu lembro nada que... mais perigoso. Tá aqui, ó, Poderoso Chefão, tá vendo? E eu lembro que no 2, né? Tava tendo lá, na época, a Revolução em Cuba. E o Michael Corleone, que é filho do Don Corleone, uma hora ele viu um rebelde explodindo um carro. Aí ele falou assim, é perigoso esse pessoal tomar o poder, né? Não. E, né, o pessoal lá, não, jamais eles vão tomar o poder. Aí o Michael foi e comentou assim, mas eles morrem por amor do que eles fazem. Já os soldados, não. Entendeu? E acabou que teve a Revolução Cubana lá e tomou o poder mesmo, sabe? Na trilogia do Poderoso Chefão. Então é o que você tá falando aí, faz total sentido, né? Mas só pegando um gancho, que eu assisto Poderoso Chefão de 3 em 3 meses, tá? Mas vamos lá. Você falou um pouquinho da trajetória, da sua vocação, da sua experiência na delegacia no flagrante. Aí você viu que você tinha aptidão para lutar pela liberdade, teve a experiência no escritório, né, do Dr. Felipe Machado. E aí, ali você despertou o quê? Falou, quero ser advogada? E foi trilhando isso daí? Ou você já ficava meio pensando também, talvez até hoje, em concurso público? Pois é, a questão do concurso público, se eu tivesse que escolher, você não tem outra opção, você tem que fazer um concurso público, faria o da Defensoria Pública. Defensoria. Né? Eu sei que tá, não sei se já abriu o edital ou tá para abrir do Ministério Público. Falei, esse aí não me pega mais não. Né? Eu quero não ter que pagar a língua por isso. Que você teria que voltar contra os seus princípios, seria isso? Totalmente, né? Gente, nada mais doloroso pra mim, né? Que sou #defesa na veia, ter que fazer denúncia, pedir condenação. Eu não imagino, não. Eu entendo que isso é necessário, né? Não tô falando, então você é abolicionista. Não é isso. A prisão, como diria a Aurinha, tem que ter. É até porque se não tiver, a gente não tem cliente. Exatamente. Senão acaba com a advocacia. Não tem cliente, o juiz não tem trabalho. E vai por aí, né? Vai todo mundo brigar por as outras profissões aí. Mas... Até me perdi onde Vamos lá. tá. Da Defensoria Pública. O que eu quero entender, tá? É o seguinte, formei, e agora? O que você pensou? Formei, e agora? Como eu já estava no escritório, para mim a decisão foi mais fácil. Vou continuar no escritório, sou advogada, né? Só que a gente começa a vivenciar algumas coisas na advocacia que vão deixando a gente desanimado, frustrado. Tenho certeza que todo advogado passa por isso. Tem bastante advogado passando por isso. E quando você tá lá embaixo falando assim, eu vou vender minha arte na praia. Pensei, vou vender minha arte na praia. Aí o que eu lembrei? Eu não sei nenhuma arte. Então vou ter que continuar aqui na advocacia. E sempre que eu estava para baixo, estava quase desistindo, saiu uma decisão boa. O cliente foi solto, ou então foi absolvido. Um elogio. Ou então teve uma pena. Um contrato que você fecha. Não necessariamente seu cliente vai ser absolvido, vai ser solto, mas tomou uma pena mínima, que é
por isso que você lutou. Proporcionalidade. Foi proporcional, pronto. Quando você vê uma injustiça sendo reparada, isso te dá um... E aí que você vê se você gosta ou não. E a felicidade do seu cliente, né? E a isso que é felicidade importante. do seu cliente. Acho que nada mais satisfatório do que você ver um filho saindo do cárcere e voltando para os braços da mãe, um marido para a esposa. E aqui fala sempre de homem porque a população prisional é predominantemente Quando masculina. eu comecei hoje o nosso podcast, inclusive eu não abro mão disso, eu sempre mando um abraço, um beijo para minha mãe Cidinha, minha sobrinha Ana, pro meu sobrinho Henrique, para minha filha Ana. Você fala que é importante você ver o seu cliente feliz, tá? E quando você faz algo que a sua mãe, que eu vi que você tem muito carinho com ela, sua mãe também se sente bem e fica feliz. E também é gratificante pra você. Pra mim, a melhor coisa que tem é eu fazer algo e ver minha mãe feliz, sabe? Nossa, tudo que eu faço é pra agradar minha mãe. Eu também. Igual eu tava falando mais cedo ali do Instagram. Se ela manda eu mudar alguma coisa, na hora eu até falo com ela, não, eu gosto assim, mas eu vou lá e faço do jeito que ela fala. E quando você conquista algo também, você fala assim, eu fiz isso aqui, eu tô feliz, mas eu tenho certeza que minha mãe vai ficar muito mais feliz ainda. Não, com certeza. Assim? Então você é mais ou menos parecida comigo, sabe? Tudo que eu faço, né? Eu faço pensando na mamãe Cidinha. Pra mim não tem nada melhor. Eu posso ir em qualquer restaurante hoje em dia, mas chegar em casa e comer a comidinha dela é bom demais, sabe? É diferente. Vai no frio. Faz vaca atolada, pescoço peru, faz moela, faz uns trenzinhos lá que é bom demais, sabe? Coisa de mineiro. O tempero de mãe é... Ninguém... Sensacional, né? Sensacional. E aí você pensou o quê? Tá, sou advogada, mas a advocacia não é esse mar de rosas. Você vai falar sobre isso, vai dar dicas sobre isso também. Aí você volta a pensar, talvez, um concurso para a defensoria ou, já prolongando aqui um pouquinho, após, né? Você fez 2 pós-graduações, não é isso? Fiz... Tem 2 concluídas, tô fazendo mais uma, mais o mestrado. Mais o mestrado. Tá, o que pesa mais para você hoje? Advocacia, talvez um concurso para defensoria ou lecionar aula? Olha, esse lado acadêmico é algo muito forte em mim, né? Todo mundo... Eu mesma não acreditava muito em mim, mas todo mundo sempre me dá esse retorno. Eu acho que você fala bem, você tem didática, acho que esse seria um caminho interessante. E realmente, eu sinto muito prazer em transmitir conhecimento e ver que a pessoa entendeu. Na faculdade, eu era aquela pessoa... Gente, eu não esqueço de uma prova de processo civil com o Pedron, Flávio Pedron. Uhum. Antes da aula, eu era aquela pessoa assim, todo mundo ia perguntar pra mim antes da prova. Inclusive, eu tenho uma amiga que trabalha com ele, que é a Jéssica Vilaça. Jéssica Vilaça? Ela acho que ela trabalha com o Pedron. Trabalha? Eu fizesse um podcast lá também, eu fico vendo algumas coisas assim. Foi meu professor. Excelente professor. Se assistindo. Excelente professor, né? Eu sempre vejo, né, as pessoas que vêm fazer estágio comigo aqui, elogiando sempre, né, doutor Flávio. Não, o Pedron, ele é assim, é fora da curva. Outro também que eu vejo, né, o pessoal comentando muito, doutor Leonardo Bandeira, sabe? Elogia demais, entendeu? Então, assim, tem realmente, aqui em Minas Gerais, temos, né, corpo aí de professores aí que são excelentes, né? Isso aí, desde Carmen Lúcia até, né, vários, né? Então, assim, isso aí a gente não deixa a desejar. Então, é muito importante ter esses professores, né, na graduação, na pós, no mestrado, que são referência nacional ou então até mesmo internacional. Igual o Felipe Machado mesmo. O doutor Felipe, ele chega a ser uma referência aí no penal econômico a nível internacional. Né? Isso é muito importante. É importante, porque na faculdade é o primeiro contato que você tem, né, na área do direito. Se você não admira seus professores, se você não crê na competência, na qualidade deles, que profissional que você vai ser? Porque eles são a sua primeira referência. Né? Aquela famosa, a primeira impressão é que fica. Então eu, né, tive, não posso dizer sorte, mas pude estudar numa faculdade que os professores, todos que eu tive, direito do trabalho, tributário, todos, né, foram excelentes. Mas estou lembrando aqui do Flávio Pedron, porque teve uma prova dele, eu era aquela pessoa os meus colegas me procuravam antes da prova para poder tirar dúvidas, não porque eu sabia, mas porque eu sou aquela pessoa, se você me perguntar, eu vou procurar a resposta e vou te responder. Assim, eu não vou virar e falar, não sei se vira. Eu vou me virar, vou aprender e vou te passar. E teve uma prova especial dele que eu ensinei a matéria para todo mundo foi bem, eu tirei a pior nota da sala. É mesmo? Ele virou pra mim... Na hora deu um branco? Não sei lá o que aconteceu. Acontece. Deve ter dado um branco, não sei o que aconteceu. Eu dominava a matéria toda, eu fui mal. Mas eu fiquei muito feliz porque os meus colegas foram bem. Entendi. Né? E foram bem porque eu consegui ajudar. Então, eu sempre tive isso de prazer em ajudar, prazer em ensinar. Então, isso aí, né, já respondendo a pergunta que eu fiz, é uma característica que você tem e que pode vir a transformar em um sonho e executar em questão de lecionar, né? Sim, com certeza. Então, você está hoje na advocacia, mas
vamos colocar aí, hoje, Letícia, 50% ou 60% advogada, tá? Talvez 20, 30% um concurso público e 10% lecionando? Seria mais ou menos isso? Só para entender mais ou menos. Acho que eu trocaria a ideia do concurso com lecionar. Então, eu tô mais para, assim... O concurso público, é o que eu te falei, se eu fizesse, eu faria para a defensoria, mas o que me prende é essa questão da minha liberdade. Né? Eu tô muito resistente a abrir mão da minha liberdade. Eu te pergunto isso, Letícia, porque aqui tem várias advogadas, né? Inclusive mandar um abraço, um beijo para todas aí. Se eu for falar nome aqui, são mais de 8, mas elas sabem que eu tenho muito carinho por elas, porque elas também têm essa dúvida, sabe? Pô, mas será que eu continuo na advocacia? Será que eu tento um concurso público? A maioria é isso. É advocacia e concurso público. Não só advogadas, mas eu tenho amigos aí também, jovens advogados, que estão se destacando na advocacia. O André Luz, por exemplo, que a mãe é juíza e o pai é juiz também, mandar um abraço para ele. Mas ele ainda tem aquele sonho da magistratura, sabe? Então, não só advogadas, como advogados também, fica nesse meio assim, mas eu continuo na advocacia, eu tô decepcionado com a advocacia, o mercado não é tão bom assim igual eu imaginava. E tem também a questão do concurso público. Eu tenho 26 anos de idade, como é a sua, por exemplo, né? Dá tempo de passar no concurso aí e seguir a carreira. Mas você ainda tem a terceira, né? Que é lecionar. Então, como ficaria essa porcentagem aí, então? Agora você me apertou. Eu gosto. Mas sabe uma coisa que eu parei pra pensar esses dias? A gente deixa de tomar a decisão que a gente quer por uma pressão alheia. Né? Muito pelo que os outros vão pensar. Isso aí. Então eu vejo muitos advogados que estão mais preocupados com marketing, com aparências, falando: é porque eu saí do zero e hoje eu faço milhões na advocacia e não desisto da advocacia. Você tem que... Como se a ideia fosse a seguinte: você não precisa do concurso, porque a ideia que muitos têm sobre o concurso é a tal da estabilidade financeira, né? Todo mês tá ali pingando a sua conta. Isso aí. A advocacia, não. Né? Num mês você pode ganhar 100 mil ou passar o resto do ano. Eu entendo que a advocacia, eu presto um concurso público todos os dias. Exatamente. Pega essa frase, tá? Essa aí quando alguém vai lá pro céu. Todo dia de manhã eu posto uma frase. Quando alguém vier falar com você que tem estabilidade, que é um concursado, que é isso, que é aquilo, você fala: beleza, você passou no concurso uma vez. Eu passo no concurso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, né? Exatamente. Então, eu ficava muito com essa questão. Não, eu não vou fazer concurso, porque senão eles vão falar que eu desisti da advocacia. Isso. Não, eu não vou ficar na advocacia, porque no concurso eu tenho estabilidade. Eu tenho que parar, né? Você que está me assistindo, pensa o que é melhor para você. Qual que é o seu perfil? Como que é o seu comportamento? O que você quer na sua vida? Né? O que te faz bem, né? Para algumas pessoas, a estabilidade tá ótimo. Minha mãe né, concursada, é professora, hoje ela é vice-diretora, e ela fala: eu queria ganhar milhões? Queria, mas eu tenho a consciência tranquila de saber que todo mês eu recebo um salário, qualquer coisa que acontecer, eu tô garantida ali. Né? Feliz na profissão. Gente, se tem uma pessoa que é feliz na profissão, é minha mãe. Entendi. Ela é daquela que sai de casa então, cedo, talvez felizona. Eu, né, dando já uma dica pra você e pra quem tá assistindo aí. Conciliar, né, tanto a advocacia, que eu vejo que você tem um futuro promissor, e deixo claro aqui, com o gancho do mestrado, em lecionar, mas não talvez na faculdade, mas talvez numa preparação para a OAB ou até mesmo ensinar a prática da advocacia criminal. Exatamente, eu acho que aí seria juntar o útil com o agradável, não é isso? Com certeza. Porque o ensino tradicional hoje, que é o que eu tenho na PUC, por exemplo, no mestrado, ele te demanda muito. Né? E o escritório de advocacia, também, especialmente na área criminal, te demanda muito. Então, hoje em dia, é meio que uma coisa de louco você conseguir conciliar, né? Eu não sei como que eu tô conciliando o que eu tô fazendo, né? Porque além da advocacia, eu tô na defensoria pública, eu tô no mestrado, o crossfit, adotei como algo aí que não vou abrir mão, então a gente precisa minha vida organizar. É assim, tem hora que eu penso que meu dia tem 36 horas, sabe? E as pessoas ficam me perguntando: Glauber, como que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Tanto é que, se for olhar o meu stories, né, durante o dia, eu faço mais de 100 postagens. Mas eu faço de tudo. É o momento com a família, é o momento com o cachorro, é o momento malhando, é o momento advogando, é o momento fazendo a prospecção, é o momento empresário, é o momento mexendo com isso, mexendo com aquilo. Então, assim, mas o dia que eu não faço isso, eu me sinto mal. Eu falo assim: meu dia tá estranho, sabe? E outra coisa, quando eu não posto alguma coisa no meu Instagram, as pessoas acham ruim porque eu postei pouco.
E até me liga preocupado. Sente Mas normalmente, falta, sabe o que é? É quando eu tô de ressaca, sabe? Então já vou deixar avisado aqui pro pessoal. Quando o Glauber sumir, você já sabe o que é. Não, outro dia a Camila preocupada. Nossa, eu tava preocupada demais com você, não sei o quê. Falei, Camila, de ressaca, a gente quer só dormir e tomar água. A gente não pega o telefone, não, mano. A última foi aquela que eu te vi lá no Mirante BH. A Foi festa da festa junina, né? na sala. Aquele lá foi o último. Não quero ficar mais, não. Quero ficar mais de boa agora. Tá bom. Eu acho que Dá um ali tempo de já festa, deu pra né? curtir festa demais. Aquela ali foi boa. Mas aí, continua contando então pra gente. Pois é, mas, acho que a gente precisa tomar um cuidado, porque a linha é muito tênue entre a gente fazer muitas coisas e virar um robô. Por quê? Especialmente quando eu trabalhava no escritório, eu trabalhava segunda a segunda. Por opção minha, né? Ninguém nunca me obrigou, nada disso, não me entendam mal. Mas por uma opção minha, eu acreditava que eu tinha que trabalhar todos os dias, trabalhar muito, e eu gostava, eu sentia satisfação em estar fazendo aquilo todo dia. Só que chegou num ponto, sabe aqueles filmes americanos que o policial, ele ama tanto o trabalho dele, tá 100% do tempo dele ali, que ele perde a família? E tem não uns vai que ele no futebol do filho. tem uns filmes norte-americanos que eu gosto muito, que eles aposentam e depois são chamados pra fazer uma super operação e eles têm que voltar a fazer. Exatamente. Né? De tanto que eles gostam, não é isso? Exato. E ele volta, né? Aí na hora que o bebê divorciou, o filho fica chateado porque não foi nos eventos da escola, eu comecei a me ver dessa forma, né? Aí eu pensei, eu sou uma pessoa que eu consigo fazer várias multitarefas, né? Várias mulheres em especial têm esse E você dom, mais ainda, né? E eu mais ainda, né? Consigo me organizar, e isso veio do esporte. É por isso que eu sempre levo uma mulher comigo no júri. Eu falo isso aqui no escritório. Eu falei, Leve a mulher uma presta mulher. atenção no jurado, ela presta atenção no que o promotor tá fazendo, no juiz-presidente, na pessoa que tá fazendo a ata ali, pede a constar em ata. Então eu gosto de ter mulher do meu lado por isso, porque a mulher consegue enxergar várias coisas e fazer ao mesmo tempo, Ao né? mesmo tempo, Isso é importante. É uma característica para você que tá procurando um estágio. Você fala assim, chega no estágio lá e fala assim, vai perguntar qual que é a sua qualidade. Fala assim, eu sei fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou multitarefa. Sou multitarefa. É isso aí. Eu sou capaz de ler um livro, escutar uma música e te falar Nossa sobre senhora, os dois. aí não, aí também já é demais. Mas isso é treinamento, eu fui treinando também, né? Eu Certo. me acostumei na minha vida a fazer Você lê dessa muito, forma. né? Eu já percebi que você gosta muito de leitura, né? De conteúdo informativo. Você gosta tanto de adquirir, quanto também de transmitir, né? Isso é importante. Mas a leitura é o básico, né? O registro das informações a gente faz através da escrita. Né? Hoje em dia a gente não está com paciência para quase mais nada, né? Tudo acelerado no 1.5. Vai assistir uma coisa no YouTube, você está ansioso, ainda mais a pessoa faz propaganda dela ali. Áudio no WhatsApp é 2.0, né? 2.0. Menos da minha irmã. Da minha irmã tem que ser no menos 2.0. Porque ela já fala tão rápido, que ela não pega, né? Mas enfim. Conta pra gente o seguinte. Você vai falar dessa questão de vocação, mas você que tá aí, passou na UAB, fez estágio e decidiu ingressar no mercado da advocacia. Qual que é a dica, tendo como experiência o que você vive hoje? O que você dá de dica para as pessoas que falam assim, não, eu quero realmente ingressar no mercado da advocacia, eu sou mulher, eu sou jovem. O que você dá de dica hoje em dia para a pessoa poder ingressar e ver realmente a realidade para ela saber se vai gostar ou não? Assim, vou usar uma expressão muito chula, né? Tem que meter a cara. Não tem outro jeito, né? A minha experiência foi diferente porque eu estava no escritório, eu tinha um suporte, eu tinha alguém ali. Só que essa não é a realidade da maioria das pessoas. E eu acompanhei alguns colegas, né, homens e mulheres, nesse início de trajetória. E, especialmente na área criminal, o início é um pouco diferente. Por quê? No início, todo mundo, no início de qualquer coisa, vai errar mais. E errar na área criminal é muito delicado. Então, o que você precisa fazer? Eu quero ser advogado criminalista. Passei na OAB, né? Não estou trabalhando para ninguém, vou abrir meu escritório. O que você precisa fazer? Você precisa fazer contatos com advogados que atuam nessa área. Pessoas mais experientes, mais inteligentes. Não tem problema nenhum em falar que alguém é mais inteligente. Bom, né? eu te dei o meu livrinho ali, você vai ver isso aí. Conhecimento, beleza? Você vai se acomodar porque você já fez o estágio e está vivendo a prática, ou você continua adquirindo esse conhecimento teórico e até mesmo buscando algo do seu mestrado e trazendo para a advocacia? Deve fazer isso ou deve voltar mais para a questão do mercado da advocacia? A gente precisa sempre estar se atualizando, estudando, aprendendo com as pessoas mais experientes. Nunca é demais, né? Essa é a dica que você dá. Não fique, né, incomodado ali porque você está querendo viver a prática
ir visando o mercado e deixar de o quê? Estudar e adquirir esse conhecimento. Então, deve continuar com o conhecimento. Pode ser que reduza um pouco, mas continue o quê? Estudando. Só que aí que tá. Adquirir conhecimento não necessariamente significa só conhecimento técnico. Né? Aquilo que você vê na faculdade, a teoria. Gente, a advocacia é muito além da teoria. A teoria... Se bobear, a gente nem usa a teoria hoje em dia. Né? A depender, você vai na primeira vara criminal, a secretaria funciona de um jeito. Você vai na segunda, é de outro jeito. Ah, mas a lei fala que tem que fazer dessa forma. Não é assim que funciona e você tem que se virar e aprender o jeito de cada uma. Então, assim, você precisa estar sempre se atualizando, jurisprudência. O que é jurisprudência? Gente, são casos reais, né? Decisões que já foram dadas naquele determinado tipo de situação. Você precisa se atualizar, você precisa... Muita gente pergunta, seria interessante fazer pós-graduação e tal. Depende do que você está querendo. Né? Para mim, as pós que eu você fiz, já fez, então você né? pode, você tem, né, autoridade para falar sobre isso, né? Eu revisei aquilo que eu já tinha aprendido na faculdade e fiz contatos. Né? Agora, do conteúdo teórico mesmo na advocacia, não então, foi relevante. Falamos aqui de conhecimento, você já deu seu feedback aí. Nós vamos falar ainda de aparência, só que antes nós vamos falar de duas coisas que você tocou no assunto aí, vamos fazer a diferença delas e o quanto são importantes, que é o quê? Networking e parceria, né? Primeiro, né? Eu escrevi isso aí no livro. O network você faz com pessoas da sociedade, a sua rede de contatos, beleza? Você pode fazer tanto com a pessoa que é o seu médico, nutrólogo, psicólogo que seja, ou com o flanelinha que olha seu carro, que ele vai poder te indicar clientes e você vai adquirir conhecimento com ele. Já a parceria, ela é mais específica, você vai fazer com alguém da mesma área que você, ou seja, com outros advogados. Então explica pra gente como que é a Letícia criminalista em questão de network e parcerias. Olha, o networking eu tive que aprender, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho dificuldade para chegar nas pessoas. Quando chegam até mim, eu estou sempre de braços abertos para ajudar, auxiliar, o que for. Mas raramente partia de mim, né? Uma interação, especialmente no contexto de redes sociais, Instagram. Eu sou aquela pessoa que não curte nada de ninguém, eu tô vendo tudo que todo mundo tá postando. Pelo fato de você ser bonita, tá? Você acha que talvez você querer aproximar de alguém dentro do network seria como se você estivesse dando bola para a pessoa e às vezes a pessoa quer aproximar de você, ela já aproxima querendo um interesse em questão assim afetiva? Você acha que isso aí pode ser que atrapalhe um pouco? No meu caso, eu acredito que não, por uma simples questão. Eu acredito que eu tenho postura. Isso é importante. E depois, quando a gente for falar sobre entrar mais a fundo nessa questão, algo, né, que todo mundo quer saber, curiosidade, você sofre assédio quando vai, né, vulgarmente falando, assédio pelos profissionais, onde você delegacia, não sei o quê. Bom, quando eu vou falar com alguém, eu adoto uma postura, eu uso palavras que não deixam margem para a pessoa me entender mal. Até o tom de voz, né? Eu já percebi que em algumas vezes você dá uma engrossada na voz, né? Isso, eu acho legal. Se for necessário, sim, né? firma o toco. Firma o toco, Né? Isso é importante porque nem todo mundo tem limite e nem todo mundo tem respeito. E sim, você vai ser desrespeitado. Você que é jovem, né? Dizem que bonita e mulher, você vai... A primeira impressão que as pessoas têm quando te veem, não te conhecem. Tem a vaidade, gosta de andar com a unha feita, batonzinho, maquiagem. Vamos ver o que ela tem ali. A resposta que você dá para essa pessoa vai definir o seu relacionamento com ela. Postura. Né? Se você... Isso é muito difícil, isso é meu. Eu sempre fui assim. Eu sou aquela pessoa que se você virar para mim, for desrespeitoso comigo, eu vou te colocar no seu lugar. Tá certo. Né? Antigamente, de uma forma mais rude, né? Mas com o tempo vai ficando mais tranquilo, a gente vai né? aprendendo que... Vai deixando de lado o pitbull enraivado, né? Antes eu era o pitbull enraivado pra lá e começa, né? Aí você vê que você mais perde do que ganha quando você é o pitbull, você vai aprendendo a lidar. Mas claro, você não vai abaixar a cabeça, você não vai passar pano, né? Em situações mais gravosas. Mas tudo depende da situação. E como que você busca hoje em dia essas parcerias aí, o network? Pois é, o networking... Não sei como nem porquê, mas as pessoas se simpatizam comigo e geralmente vêm interagir comigo. Pessoas que eu não conheço, você nunca atrai, vi. como se fosse um imã, né? Como se fosse um imã, a pessoa... Acho que pelo conteúdo informativo, interativo que eu posto, isso desperta um interesse nas pessoas. Então elas vêm falar comigo.
né? E muito mais pessoas que eu desconheço vêm falar comigo do que meus próprios amigos. Eu sempre tenho um retorno de pessoas que eu não conheço. E a pessoa insiste em mim. Ela vem falar comigo, tá, é isso, pronto, eu deixo a conversa morrer. E a pessoa quer continuar conversando. Aí vai criando um laço, na hora que você vê, a pessoa já é do seu... Né, já tem algo a te oferecer e você tem algo para oferecer em volta. Só que aí eu fui aprendendo com essas pessoas. Então, hoje em dia, eu comecei a buscar mais. Ir atrás das pessoas também. Não seria justo só as pessoas virem até mim. E o que eu tenho a acrescentar para elas? Então, hoje em dia, se eu vejo um post legal, né, ou então tô no fórum, vejo alguém numa situação de dificuldade, eu chego lá, eu me apresento, eu ofereço Sabe interagir, né? Tento interagir. Agora, na questão da parceria... É mais delicado. É mais delicado. Tem que né? ter confiança. Eu não trabalho com pessoas que eu não confio no trabalho, por quê? Primeiro que é meu nome que vai junto. Segundo, quem sai prejudicado é o cliente. Segundo, quem sai prejudicado é o cliente. E eu não é do meu jeito de trabalhar deixar o cliente se virar para lá. Visando só dinheiro, por exemplo, né? Visando só dinheiro. Para mim, os honorários são consequências do trabalho. Bem feito. E um trabalho árduo e que tem que ser caro. Gente, você vai contratar um advogado... Vou falar do criminalista, que é o que eu sei. É caro. É caro porque dá trabalho, é caro porque é difícil, é caro porque envolve o seu nome. Pô, a gente sabe, a sociedade que a gente vive, advogado de bandido. Nossa, mas o cara matou, você vai defender o cara que matou. É porta de cadeia. A gente escuta os piores nomes possíveis, né? E desde o guarda municipal até o ministro do STF, é o advogado contra todos. Exatamente. Do guarda municipal, do PM, do escrivão, do delegado, do promotor, do juiz, do desembargador e do ministro, é o advogado contra todos. Desde o início, você falou, desde uma abordagem, tá, policial, até o último recurso ali é o advogado. Né? Então, são as consequências que tem que ter, assim, o quê? Um valor, né? Às vezes eu nem falo preço, tem que ter o quê? Um valor. O advogado tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado, claro. Assim como toda profissão, né, o advogado tem o seu lugar. Até porque essas pessoas te criticam até o dia que elas precisam de você. A gente já viu isso acontecer. Ou familiar, né? Ou familiar, a gente já viu isso acontecer. Bandido bom é bandido morto. Mas depois que passa a ser um familiar seu, ou até mesmo você, aí te liga, aí é doutor pra lá, doutor pra cá, como tá o andamento do processo, vai sair que dia, né? Assim, né? Exatamente. Mas e aí? Aí o que você seleciona, então, né? Em termos de acrescentar algo para a Letícia criminalista fazendo parceria. O que você busca dentro da parceria? Bom, dentro da parceria depende de qual que é o formato da parceria. Eu posso fazer uma parceria para fazer uma peça, por exemplo. Às vezes a pessoa me contrata, eu preciso de um habeas corpus. Passo. Então, eu preciso de orientação nesse caso aqui, porque eu não atuo muito na área criminal, mas né, seria um caso, um parecer me contratou, técnico, né? Não quero passar para outra pessoa, você faz. Ou então... você pode me ajudar quando surgir alguma coisa que eu não consiga fazer? Aí depende do combinado. Né? Eu sou bem aberta, sou bem livre. Amanhã, inclusive, na parte da manhã, vou auxiliar uma colega que não atua muito na área criminal, me pediu ajuda com relação a pedido de indulto computação. Né? Eu faço questão de ajudar, tanto por ela, tanto pelo cliente dela. Tomara que volte, né? Que o último foi com Michel Temer, em 2017, né? Pode ser que agora o papai Lula venha dar algum aí, né? O pessoal eu falando assim, isso que é doido. Mas vamos lá, continue. Então, assim, façam parcerias que, primeiro, vocês vão poder entregar aquilo que vocês combinaram, porque não tem coisa pior do que você combinar algo com uma pessoa e não cumprir. Tem que ser reto, papo reto. O papo é reto. Consigo fazer? Valor é tal? Vai pagar? Vamos fazer. Não consigo fazer? Não pega. Isso aí. Porque tem muita gente pegando coisa que não dá conta. Promete e depois não consegue cumprir, né? Iniciante, sozinho, entrando em grande operação. Grandes operações que envolvem lei de drogas. Isso mesmo. Organização criminosa, lavagem de bens e valores, ou até mesmo o plenário do Tribunal do Júri, né? É arriscado demais, a condenação é alta. Gente, Tribunal do Júri a gente não faz sozinho. Você pode ter 40 anos de advocacia nas costas. Você não faz sozinho. É justamente pelo que você disse antes, né? Linkando com a imagem da mulher, mas independente de ser mulher ou homem, você precisa de ter mais gente na bancada. Um observa como que os jurados estão se comportando, o outro observa a testemunha, o outro tá lá nos autos buscando. No momento de cansaço, o outro tá mais disposto, né? E vice-versa, é assim mesmo. Às vezes a gente tem várias teses, o tempo é curto, então a gente precisa dividir fala, né? E esse foi um dos pontos que eu senti mais dificuldade quando eu saí do escritório, né? Lá eu tinha um suporte, querendo ou não, eu tava debaixo da asa do chefe, né? Qualquer coisa era o nome dele que tava ali. Agora, quando você vai trabalhar sozinho, sem ter equipe, sem ter funcionário, a história é outra. Tem que fazer tudo, né? É o seu nome que tá ali, são os medos, as inseguranças. Então, quando eu saí do escritório, por mais que eu tive uma experiência lá, né? Eu fui colocada para fazer uma audiência sozinha. Eu já tinha feito aquele tipo de audiência várias vezes, mas quando você tá sozinho, a perna treme, a voz já era...
Boa dica. Né? Daquela diquinha que eu te dei da adição única que eu criei, né? Do conhecimento com aparência. Como que você vê hoje, enxerga o que a gente chama de autoridade dentro da advocacia criminal e o quanto isso é importante, e também já falando um pouco de aparência aí. Conta pra gente. Bom, eu acredito que para a gente ser reconhecido como uma autoridade, a gente precisa, primeiro, ter conhecimento e demonstrar ter esse conhecimento. Né? Muita gente fala, não basta ser, tem que parecer ser. Só que para mim, não basta parecer ser, você tem que ser. Porque o que eu tô vendo hoje em dia é muita gente parecendo ser. Só aí, aparência, né? Vive só de aparência. E eu me lembro de uma audiência que eu fui fazer lá no fórum, que dei de cara com o advogado da parte contrária, né? E ele tava com um terno impecável, lindo, maravilhoso, assim, cara de rico. Certo. Pela aparência dele, eu olhei e falei assim, esse cara é bom. Uhum. Se ele tem um terno desse, esse cara é bom. Os 15 primeiros minutos conquista, né? Mas vamos ver depois. Nossa, eu comecei a tremer na base conquistou. ali. Eu falei assim, já era, perdi. Né? Não tem pra mim. O cara aqui, o cara é top. Quando eu entrei na sala de audiência, o cara, nossa... Só falava as merdas. Que decepção. Isso e acontece. foi ali que eu entendi. Você precisa se vestir bem, né? Você não vai chegar com um terno qualquer. E aqui eu não tô falando de valor, de preço, quanto custou. Né? Tô falando de, poxa... E eu falo mais, a aparência, não só a vestimenta, mas a oratória, que você tem isso, eu elogio aqui, e também a gesticulação, a postura. Então, tudo isso está envolvido com a aparência. Sim. Mas mais do que isso, né? É quando você demonstra que você aparenta bem, mas você tem conhecimento, e mais do que isso, que tem pessoa que tem conhecimento e guarda pra ela. E quando você expressa o conhecimento, é porque você faz bem também, entendeu? Então, Exatamente. eu entendo que, né, já dando uma dica aqui, que é o quê? Ter conhecimento, preocupar com a aparência, tá? E expressar muito bem o seu conhecimento, porque aí você realmente se torna uma pessoa com autoridade naquilo que está falando, não é isso? Concordo. Só que assim, essa questão de expressar o conhecimento, nem todo mundo tem facilidade com oratório. Especialmente no início, né, da carreira. A gente fica nervoso. Promotor ou promotora, quando vê que você é iniciante, ele sabe. E ele vai querer te pegar. Na sustentação oral, na alegação final oral, né? Que seja numa audiência, né? Você precisa fazer uma pergunta ali para testemunha, o promotor já dá uma pressionada ali, você vai falar, ele te interrompe, ele vê que você dá uma titubeada. Então você percebe que com o jovem é pior. Com o jovem é cruel. É cruel, né? É cruel, né? É pior, Com o jovem é cruel. Seria uma qualificadora, né? Nossa senhora, é cruel. Se tivesse qualificadora na audiência, e com o jovem, né? Qualquer um, né? Com homem, com mulher, o jovem. Só que assim, a gente tem aquelas pessoas que têm mais facilidade para se comunicar. Eu sou uma delas. Que eu tenho uma forma de expressar que às vezes até eu fico um pouco preocupada se eu tô sendo arrogante. Eu sou uma pessoa que eu tô falando nesse tom, daqui a pouco eu tô gritando, a pessoa tem que falar, dá uma segurada aí, né? Então isso passa uma certa segurança pra quem tá me ouvindo. Então eu posso contar a maior mentira do mundo. Você vai acreditar em mim. Primeiro porque eu tô acreditando na mentira que eu tô falando. Entendi. Segundo porque eu falo ela com uma forma tão convicta que você vai acreditar. Mas tem gente que já não precisa treinar um pouquinho mais. Mantendo o padrão do nosso Podpaiva, né? Que é de 1 hora, e para que outras pessoas possam assistir depois no YouTube, ouvir no Spotify e ficar salvo, a gente mantém durante 1 hora, até porque no Instagram, depois de 1 hora, cai. Aí eu queria perguntar algo que eu não fiz antes, que eu faço a todos os convidados, e ao final dar uma dica sua, de Letícia. A primeira pergunta é o quê? Qual foi a maior dificuldade que você teve nesse trajeto todo aí que você se recorda? Uma dificuldade que ficou marcada na sua trajetória, desde o início da graduação até os dias de hoje. O que você entende que você enfrentou como dificuldade? Olha, a minha maior dificuldade foi ser extremamente perfeccionista. E onde que eu quero chegar com isso? A pessoa muito perfeccionista, ela trava em alguns pontos, porque ela começa a fazer, quando ela vê que talvez não vai sair do jeito que ela planejou, do jeito que ela quer, ela trava. A coisa não dá sequência. E por ser muito perfeccionista, eu travei em alguns pontos que eu não deveria ter travado. Como, por exemplo, escolher um parceiro para trabalhar comigo. Né? Quando eu saí do escritório, eu tava sozinha. E eu fiquei nessa de, não, a pessoa tem que ser assim, assado, tem que pensar assim, assado. E, poxa,
quando você vai sozinho, você vai mais rápido, mas se você vai junto, você vai mais longe. Então eu poderia estar mais longe. E outra coisa, é melhor fazer do que não fazer. É melhor e às fazer vezes você do que não deixava fazer. de fazer procurando o perfeito, não é isso? Muitas coisas, né? Aí eu comecei a ficar com medo de fazer as coisas, porque, não, se não vai sair perfeito, então não vou fazer. Então será que eu consigo fazer? Aí você entra num complexo. Então, pra mim, a minha maior dificuldade foi esse excesso de perfeccionismo que me criou algumas barreiras. Cada pessoa, né, tem uma dificuldade. Quando eu perguntei pra Camila, ela falou que era lidar com pessoas. Gerir pessoas, sabe? Ela abriu o verbo aqui, ela falou, Glauber, pra mim a pior coisa que tem, a maior dificuldade que eu tenho até hoje é eu lidar com pessoas. Principalmente gerir pessoas, sabe? Igual ela tem muito funcionário, né? Gerir então, pessoa não é fácil. não é fácil também não, né? Eu sei muito bem como que é isso. Então, vou lá, pra finalizar, eu queria que você deixasse uma frase, uma ideia sua, uma motivação, né? Algo assim para quem tá assistindo e que vai saber absorver direitinho o que você falou aqui hoje e também agradecer, tá? Agradecer a sua participação aqui, todo o seu conhecimento. Eu sei que você tem um futuro brilhante pela frente, e espero encontrar mais vezes com você, tanto para bater papo de advocacia, de comércio, de vida, né? Você pode considerar eu, Glauber Paiva, como um amigo seu, tá? Então, obrigado. E eu queria que você finalizasse aí com uma frase sua, alguma coisa sua aí do seu mindset. Vamos lá. Bom, considerando o contexto que a gente tem vivido hoje, acho que um pensamento que tem me ajudado a evoluir e a progredir, e que eu acho que vai ser, né, que as pessoas podem adotar, para de preocupar com o que os outros estão pensando. Parece clichê essa frase, parece bobeira, mas não é, porque muitas coisas que a gente agarra, que a gente não faz, as decisões que a gente precisa tomar, vou fazer concurso, vou ser advogado, é porque a gente está preocupado com o que os outros vão falar, né? Seja você, se molde, porque às vezes a gente tem um jeito de ser que para aquela profissão ou para aquele momento, a gente precisa lapidar. Né? Você não vai ser aquela pedra bruta, né? A joia só é bonita porque ela é lapidada. Então, busque conhecimento, não tenha vergonha de perguntar, de se conectar com pessoas que estão acima de você, porque na vida eu acredito que sempre tem alguém embaixo e tem alguém em cima. A gente está sempre no meio, e qualquer pessoa. Né? Então, para de preocupar só com aparência, só com parecer ser um bom advogado. Seja um bom advogado e pareça ser um bom advogado. Aí não vai ter pra ninguém. Isso aí. Né? Então, essa é a frase da Letícia, gente. Repetindo aqui, tá? Letícia criminalista, muito fácil. Vou agradecer aqui o Fabiano, tá? Eu faço esse comercial aqui. Não é nem porque ele me paga, não. É porque ele manda essa pizza gostosa aqui pra gente mesmo. É a melhor, tem. É a melhor. É por isso que é essa aqui, tá vendo, Fabiano? É a melhor. Então, muito obrigado. Pizza Anápolis. Eu vou comer ele agora. E o pessoal que tá em casa aí, ó, muito obrigado. Vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo tanto no YouTube quanto no Spotify. Aqui no meu Instagram não fica, né? É questão aí do padrão que a gente vem mantendo. Mas tanto no YouTube, no Spotify e depois, se quiser tirar dúvidas com a Letícia, ela que abre direto caixinha de perguntas, né? Vocês vão poder também interagir com ela lá no Instagram dela, tá bom? Então adicione aí, Letícia Criminalista. Muito obrigado, gente. Obrigado pela presença e tamo junto. Valeu, até a próxima terça-feira às 20 horas. Obrigado.